Bom dia, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Nutri, onde você entende que a nutrição é sim uma coisa linda, que vai nutrir o nosso corpo, vai trazer mais saúde, mais longevidade. Então já clica aqui no gostei, compartilha esse vídeo com a sua amiga, pra gente fazer uma corrente do bem, espalhar a boa nutrição para todo mundo que a gente ama, porque tem muita beleza em cuidar da nossa alimentação e ver como isso reflete na nossa vida. E o tema de hoje é sobre um lugarzinho não que muita gente às vezes tem medo de falar, que é sobre o nosso intestino. Mas a gente não vai se aprofundar somente no nosso intestino, e sim em um hospedeiro que pode estar morando ali, que são os nossos parasitas intestinais. E vamos entender quais são os problemas disso, o que isso pode causar no nosso organismo. Tudo bem eu ter parasitas, tem parasitas que são normais. O que eu preciso fazer, o que eu preciso entender sobre parasitas intestinais, os famosos e tão temidos vermes. Qual foi a última vez que você tomou um vermífugo? Vamos refletir sobre isso? Muitos adultos passam anos e anos sem tomar vermífugo. Às vezes a última vez que você tomou pode ter sido quando você era criança e você nem se lembra. Se esse é o seu caso, lamento te dizer, mas provavelmente esse possa ser um problema na sua vida. E é curioso porque normalmente a gente dá os vermífugos para as nossas crianças, para os nossos pets, o cachorro, o gato, tá todo mundo vermifugado. Mas quando é nós, adultos, simplesmente desaparece da nossa lista de prioridades. E isso realmente não pode acontecer. Quando a gente vai olhar para os sintomas, primeiro, né, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu me chamo Dalila, sou nutricionista há mais de 10 anos. Eu sou nutricionista clínica e funcional e eu quero realmente trazer uma função nova para o alimento, para que você mude a sua relação com a comida e potencialize os seus resultados e a sua qualidade de vida. Quando a gente fala sobre intestino, a gente precisa lembrar que ele vai ter sim, de tempos em tempos, alguns hospedeiros indesejáveis e que não é por falta de higiene que isso pode acontecer. Os vermes e os parasitas, eles estão nos alimentos, no ar, no contato, às vezes em algum lugar na rua que a gente colocou a mão e sem querer colocou essa mão na boca, em alguma mucosa. Então, é fácil e vai acontecer de você se contaminar. Não dá para evitar esse tipo de contaminação. Mas existem alguns agravantes que a gente pode sim controlar. Que aí a gente já trata o quê? De excesso de consumo de alimentos que são industrializados, né? Aqui a gente já não está falando mais sobre a contaminação, e sim sobre um facilitador de ambiente para que esse organismo sobreviva e tenha um ambiente favorável para ele se reproduzir dentro do nosso corpo, tá? Então, o intestino, quando ele está equilibrado, não é um ambiente ideal para que esse parasita se prolifere. Agora, quando ele está em desequilíbrio, aí sim, já era. É o ambiente perfeito para ele se reproduzir e ter uma família gigantesca de parasitas, de vermes dentro do nosso intestino. E o nosso corpo realmente dá sinais. Então, vamos imaginar que o intestino não estava tão favorável e a gente teve uma contaminação. Quais são os sinais e sintomas alertas? O que você tem que ter de alerta ali para você saber que você pode estar com alguns desses sinais e sintomas? Isso pode ser, sim, parasitas. Enjoos constantes, sem nenhum motivo aparente. Você come, às vezes, alguma coisa e passa mal do nada. Coceira anal ou no ouvido, principalmente à noite. Bruxismo, que é dormir rangendo os dentes. Dor de cabeça frequente. Intestino desregulado. O que é isso? Um dia preso, um dia solto, entendeu? Funciona, não funciona, e fica alternando. Diarreias misteriosas, do nada veio ali uma diarreia, sabe? Veio aquela dor ali no intestino, aquela cólica abdominal e tinha que correr pro banheiro, você nem entendeu o que estava acontecendo. Ferritina baixa nos exames ou uma quase anemia
recorrente, que mesmo quando você faz a suplementação, sua ferritina não sobe. Vontade excessiva de doce ou até a falta de apetite. Não precisa ter todos esses sintomas para que você já se caracterize com uma desparasitação, tá? Alguns deles já pode ser suficiente. São alertas para que você investigue se a parasitação está acontecendo no seu organismo, tá? Uma forma no exame de sangue que facilita essa investigação é os eosinófilos. Quando o eosinófilos está acima de 5%, quase 100% de certeza que você vai ter, você tem uma parasitação ali intestinal indesejada, tá? Um alerta muito forte, eosinófilos, acima de 5% no exame de sangue. Porque às vezes você vai fazer um exame, muita gente acha que fez o exame de fezes e vai dar que você tá com verme. Não vai. Não vai dar sempre, porque você tem que ter feito essa coleta no momento que ele tava ou botando ovinhos, ou que vai sair algum parasita ali nas fezes. Às vezes essa contaminação tem que ser muito grande para isso acontecer. Então, nem sempre vai dar no exame de sangue ali, quando você faz a coleta das fezes, vai dar que você tá com parasitas. Então, fazer a análise desses sinais e sintomas, vigiar o exame de sangue ali nos eosinófilos, você consegue ter uma precisão um pouco melhor de se cuidar em relação a isso. O que eu gosto de fazer, gente? A gente coloca a mão mesmo em vários lugares, come na rua, às vezes comer uma salada, infelizmente a gente não sabe se ela foi higienizada da forma correta. Tem tantos pontos que é interessante já de tempos em tempos fazer uma desparasitação. Mas aí quando a gente fala da desparasitação, existem os remédios para as vermes e a desparasitação natural. Fazer a desparasitação sempre com os remédios para verme vai dar uma sobrecarga com a intensidade que eu tô querendo, tá? Vai dar uma sobrecarga no organismo, vai desregular a nossa microbiota intestinal, já a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então pode não ser interessante. Eu prefiro fazer a desparasitação natural, com uma frequência maior, que vai garantir a segurança ali dos meus micro-organismos naturais, da minha microbiota saudável, do que vir ali com um medicamento sempre, né? Lógico que se você não tem tempo, já deu ali todas as alterações, que tá com uma contaminação de parasitas, você vai ter que fazer para se livrar desses parasitas. Mas quando se trata somente de controle, de prevenção, eu prefiro fazer a desparasitação natural, tá? Na visão integrativa, o nosso corpo ele vai acumulando resíduos e toxinas e sobrecarregando o nosso funcionamento metabólico ao longo do tempo. Então, quando esses micro-organismos, né, os vermes, eles estão contaminando ali o nosso intestino, eles vão gerar um excesso de toxinas na região que mais absorve, que é o intestino. Então, a gente precisa olhar para isso com muito carinho, com muita atenção. Quando o nosso intestino não está funcionando bem, isso cria um ambiente favorável para o crescimento e proliferação dessas bactérias, de fungos e de micro-organismos e dos organismos como os vermes também, por causa desses desequilíbrios, tá? Não é só ter ou não ter verme, a gente tem que lembrar que o nosso corpo é o terreno. Às vezes eu comi algo que estava contaminado, mas se esse verme ele vai sobreviver dentro do meu organismo, depende de como é que tá o terreninho, como é que tá a fertilidade desse terreno. O que isso diferencia? Eu gosto de trazer aqui uma clareza sobre a desbiose intestinal. Quando a gente fala sobre desbiose, o que é isso? Desbiose é o desequilíbrio da nossa microbiota natural. Essa microbiota vive lá no nosso intestino, são bichinhos, tá? Que vivem no nosso intestino e eles são classificados a nível didático em 2 grupos, como se fossem as bactérias boas e as bactérias ruins. Imagina que eles são 2 exércitos. Você precisa ter os 2. Só que o exército ruim, ele precisa estar pequeno e o exército bom precisa estar grande. Qualquer coisa diferente disso, você já tem um nível de desbiose intestinal.
Quando você tem os dois igual, a mesma quantidade de bactéria boa e bactéria ruim, você já tem um nível de desbiose. Quando você tem mais bactérias ruins do que boas, você tem outro nível de desbiose. Então, todas essas alterações vão influenciar nesse terreno do seu intestino, que vai influenciar em como você absorve os nutrientes, facilitando com que você absorva toxinas, porque essas células intestinais, elas são tipo uns dedinhos, aí dentro desses buraquinhos entre os dedos, onde ele vai absorver esses micronutrientes. Quando eu tenho algum nível de desbiose, elas ficam assim, ó, curtinhas, então eu não tenho espaço suficiente para ter uma boa absorção de nutrientes. Mas ao mesmo tempo, esses buracos ficam maiores, e quando esses buraquinhos no tecido intestinal ficam maiores, a gente perde a capacidade seletiva do intestino e começa a absorver toxinas da poluição, da alimentação industrializada. Então, você absorve todas aquelas toxinas direto, já passa direto ali e aquilo vai ficar circulante dentro do seu organismo. Então, o intestino, ele tem essa importância de filtrar o que ele vai absorver ou não. Por isso que quando a gente fala sobre saúde intestinal, é um tema tão relevante. Quando o nosso intestino está 100% saudável, eu não tenho um ganho de peso exagerado, mesmo que eu coma mais calorias do que eu preciso em dias específicos. Vamos imaginar aqui que eu e você saímos e a gente comeu um hambúrguer. Igualzinho, mesma coisa ali, bacon e carne, pão. Se o meu intestino é 100% saudável, eu absorvo as calorias, as vitaminas, os minerais que eu precisava, o resto eu jogo fora. Joga fora mesmo, vai sair ali excreção, fezes, urina. Se você não estava com seu intestino 100% saudável, tinha um nível de inflamação moderado a alto, você absorve essas toxinas, você absorve mais do que você precisa, porque o intestino perdeu o quê? A capacidade de seleção. Então, essa capacidade seletiva de escolher quais são os ingredientes, de escolher o que ele vai absorver, precisa estar no intestino desinflamado e saudável, porque senão ele perde essa capacidade seletiva e ele vai absorver tudo que você entrega. E isso é ruim, porque você fica mais susceptível a contaminações, a doenças, ao ganho de peso, aumenta esse nível de inflamação intestinal, estufamento abdominal, e aí a gente entra numa sequência de doenças que tem origem no nosso intestino, tá? Então, quando a gente fala, se você quer uma saúde, a gente precisa olhar para o intestino com muito cuidado, porque é ali que começa, né, a sua imunidade, ali que os nutrientes são absorvidos, ali que você vai controlar inflamações. Tem doenças igual como diabetes, pressão alta e doenças gástricas que começam no intestino, com uma desregulação da microbiota intestinal. Outra, os hormônios que são regulados também vão começar ali no nosso intestino. E um intestino desregulado vai refletir no aumento de cansaço, queda de cabelo, pele ruim, inchaço, dificuldade no emagrecimento. E muita gente acha que a solução é só tomar um remédio, mas não adianta a gente só eliminar o parasita e continuar com esse terreno desequilibrado. Entende que a contaminação vai acontecer de novo? E só essas bactérias ali do exército bom e do ruim que está desregulada já vai facilitar a absorção de toxinas no organismo? Então a gente precisa pensar nisso, em como resolver essa questão de uma forma definitiva, cuidando do nosso terreno, cuidando do ambiente que é o nosso intestino. Hoje existem formas de fazer esse processo de forma natural, que é como eu falei para vocês, que é a desparasitação natural, que vai respeitar o nosso corpo sem agredir tanto o intestino e essas bactérias intestinais. E é exatamente isso que eu faço de tempos em tempos, né? Se você já faz sempre a desparasitação natural, normalmente você não vai precisar da medicação que é mais pesada. Se você quiser conhecer como é que funciona o protocolo da desparasitação natural, eu vou deixar abaixo aqui desse vídeo o link para que você conheça como que funciona, tá? Existem duas formas. Uma que você recebe o protocolo, onde tem os chás, os extratos e como que você precisa fazer o uso de quantidade de cada um deles e por quanto tempo. E no outro você tem como pedir e fazer a sua solicitação do seu kit da desparasitação natural também, para receber o kit completo aí na sua casa, tá? E vamos lá.
Então, quando a gente cuida do nosso intestino, a gente não cuida, a gente tem essa permeabilidade intestinal que vai facilitar a absorção de toxinas. No consultório, eu vejo muitos casos de pessoas que, por exemplo, têm a ferritina baixa, faz a suplementação já tem um tempo, mas o ferro não sobe de jeito nenhum. Ou então, o exame está até bom, mas ela tem uma queda de cabelo persistente. Anemia recorrente, às vezes suplementa também, dali um pouco volta, como se estivesse sempre. Cansaço crônico, vontade excessiva de doce, alteração no apetite, tem hora que quer comer muito, tem hora que não quer comer nada, às vezes fica mais enjoado, abdômen inchaço, distendido com muita frequência, os eosinófilos elevados no exame de sangue, o bruxismo e as coceiras, principalmente à noite, são os detalhes que muita gente tem, às vezes passa meses, gente, com esses sinais e sintomas e não resolve um problema que é simples, que é vermes, tá? E o ferro, às vezes, realmente não é falta de ferro. Pode ser que esse verme esteja absorvendo o ferro, porque isso é muito nutritivo para eles. Então, eles vão absorver e vai deixar você sem. Que eles vão comer tudo que você tem de mais nutritivo e vai te deixar sem nada. Por isso que a pessoa com os parasitas, ela tem esses problemas de desnutrição, né? Que seria a deficiência de nutrientes específicos, porque alguém já está consumindo para eles. Então, o que a gente precisa fazer? Fiz ali meu protocolo da desparasitação, mas eu já vi, eu entendi que isso não é suficiente, que eu preciso cuidar do meu intestino para reequilibrar a minha microbiota intestinal, para ter o meu exército dos dois lados fortalecidos na quantidade que precisa, para me melhorar a minha digestão, então como eu vou digerir e absorver esses alimentos, fortalecendo o meu intestino, reduzindo os níveis de inflamação, e aí sim você faz a sua desparasitação, que é ou tomar o remédio ou fazer a desparasitação natural, tá? Então, primeiro você equilibra tudo isso, tá? Porque não é normal, gente, não é normal você viver cansada, viver com o cabelo caindo, ainda mais pra mulher, o cabelo ele tem uma importância estética tão grande, gente, né? Você sente melhor, pelo menos eu me sinto, né? Melhor quando seu cabelo tá bonito, quando seu cabelo tá arrumado. E a maioria das mulheres tem essa questão de cuidado com o cabelo, e às vezes você tá fazendo de tudo ali, o cabelo continua caindo, sendo que é um negócio simples, tá com verme, só tomar o remédio de verme ou fazer a desparasitação natural. Cuidar desse ambiente também, para que você não se recontamine e melhore sua absorção. Então é uma coisa que fica fácil de resolver para que a gente consiga melhorar essa questão, tá? Então, o intestino ele vai absorver todos os nutrientes que vão formar o nosso corpo. Então, se ele não tá bem, normalmente a gente não vai ficar bem também. E viu como eu contei para vocês ali que o intestino tem essa capacidade de absorver só o que ele precisa? Então, ele faz essa seleção natural pra gente, ele sabe o que a gente precisa sem nada. Ah, e outra questão importante é que as bactérias intestinais, elas... Lembra que eu falei que tem os dois grupos, né? As bactérias boas e as bactérias ruins. Quando eu já tenho algum nível de desbiose intestinal, que é o desequilíbrio dessa microbiota intestinal, as bactérias intestinais, elas são bactérias manipuladoras. Então, às vezes, se você tem uma vontade de comer um doce, um negócio que não é saudável, que normalmente ninguém vai... A vontade não é de comer alface ou fibras, né? Porque aí são as bactérias boas no seu intestino que estão te influenciando. Então, essas vontades, elas sempre são voltadas para essa colônia de bactérias do nosso intestino. Se a gente está tendo muita vontade de comer doce, ou muita vontade de comer fritura, ou muita vontade de comer aqueles tipo salgadinho, sabe? Nossa, eu fico com muita vontade de comer aquilo, não consigo me controlar. As bactérias intestinais são manipuladoras, tanto as boas como as ruins, tá? Então, se você tá tendo muita vontade de comer salada, de comer frutas, de comer alimentos que são saudáveis, provavelmente é das suas bactérias boas que estão numa quantidade maior no seu intestino. Se você está tendo muita vontade de comer doce, muita vontade de comer fritura, muita vontade de comer salgadinhos e coisas industrializadas, vontade de comer um industrializado, as suas bactérias intestinais dominantes são as bactérias ruins.
Isso traz muita clareza pra gente, porque aqui a gente não tá favorecendo, falar, a boa não é manipuladora. As duas são manipuladoras, tá? Só que aí a gente favorece o funcionamento dessa microbiota intestinal, desse bioma intestinal, de toda uma vida que funciona dentro desse intestino, de acordo com os nossos objetivos. Porque se eu tenho um intestino que absorve o que precisa, eu não preciso me preocupar tanto com o surgimento de doenças ou com o consumo em excesso de calorias, porque o meu próprio corpo tem a capacidade seletiva de fazer excreções devidamente como elas devem ser. Então tem uma beleza muito grande nisso, tá? Bom, a live de hoje era sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Falar um pouquinho sobre os parasitas, o que a gente pode fazer para melhorar, como fazer essa identificação, que eu acho que é algo muito importante. E, só mais uma coisinha que... Nutri, eu não sei se estou com parasita, mas com certeza eu estou com essa desbiose intestinal que você comentou ali. Quando você tem certeza que você está com a desbiose intestinal, você precisa melhorar a sua alimentação e começar a usar ativos que vão ajudar a controlar também esses micro-organismos. O que eu gosto bastante, por exemplo, é o cravo, ou no formato de chá, ou no formato de extrato. Então, colocar ele de 1 a 3 vezes dentro da sua rotina, depende ali do nível que você se encontra, para ajudar a controlar esse crescimento de fungos e de bactérias dentro do seu intestino, tá? Então, principalmente para quem tem candidíase de repetição também, a candidíase de repetição, ela é uma exacerbação ali dessas bactérias ruins do intestino que vão atingir ali a vagina e ela começa a ter essas inflamações recorrentes, tá? Então tem que olhar, tem que cuidar do intestino urgentemente para poder conseguir tratar a candidíase de repetição. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode deixar também sugestão de temas para as próximas lives. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. Na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, estarei aqui de novo com mais um tema sobre nutrição, saúde e longevidade para vocês. Um beijo, tenham uma ótima semana.